Convido você que abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nós vamos estar lendo para meditarmos nesta noite. Livro de Atos dos Apóstolos, livro conforme escreveu o Dr. Lucas, primeiro e único livro histórico do Novo Testamento. Atos, capítulo 22, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em tua presença nós estamos. Fala conosco agora, Senhor, através da tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir o Senhor. Espírito Santo, preciso de ti. Espírito Santo, dependemos de ti nesta noite. Venha sobre as nossas vidas, venha sobre este lugar, sobre essas pessoas que nos assistem nesta noite, e faça a tua obra. Espírito Santo, necessitamos do teu agir em nós. Pai, em nome de Jesus, fale com cada um de nós para a tua glória. Amém, Senhor. Podeis estar assentados, queridos irmãos. Amados, eu quero nessa noite pensar com vocês sobre o tema conversão. Conversão. Verdades que orientam a vida cristã. Quando eu era criança, adolescente, lá no Rio de Janeiro, a gente ouvia muito as pessoas dizerem assim: Ih, você está sabendo? O fulano virou crente. Né? Eu não sei se aqui existe essa expressão, né? Mas era muito comum. Na escola, então, era a maior tiração de sarro. Nossa, lá, o fulano, eu vi o fulano indo na igreja de crente, ele virou crente. Irmãos, quem vira, desvira. Quem vira crente, desvira. Eu detesto essa expressão. E, com toda honestidade, eu não gosto que me chamem de crente. Eu me sinto mal espiritualmente. Sabe por quê? Porque alguém disse a Jesus assim: eu creio em Deus.
Qual foi a resposta de Jesus? Não mudou nada, meu filho. Até o diabo crê. E não muda nada para ele continua sendo diabo. Conversão é muito além, é muito mais do que ser crente, do que virar crente. Quem vira desvia. Hoje é crente, amanhã é não sei o quê. Crente, a palavra crente se refere à pessoa que crê em qualquer coisa. Se você crê em alguma coisa, você é crente, você crê. Conversão é uma mudança radical de vida, de pensamento, de comportamento, de atitude. Conversão é uma mudança radical. Paulo, ao escrever Romanos capítulo 12, versículo 1, o que ele diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem que haja uma mudança de pensamento, jamais experimentaremos qual é a boa, perfeita vontade e agradável de Deus. Não! Sem uma conversão, sem uma mudança de pensamento, vamos continuar vivendo como ímpios, como mundanos, e jamais experimentaremos a boa e perfeita vontade de Deus. Conversão é uma mudança radical na vida daquele que se converte a Cristo. Penso que uma pessoa convertida a Cristo, não a religião, não a igreja, ele se torna um cidadão melhor. As pessoas da rua dele que não gostavam dele passam a gostar dele. Ele se torna um cidadão melhor na sociedade, uma pessoa mais agradável. Uma pessoa que se converte a Cristo, ele se torna um pai melhor. Aquele pai insuportável, aquele pai que o filho tremia quando ouvia a voz dele chegando em casa, agora o pai tem alegria, o filho tem alegria que o pai está chegando em casa. Uma mulher convertida a Cristo, ela se torna uma mãe melhor, mais amável, mais educada, mais carinhosa, repensa as suas palavras antes de falar. O homem convertido a Cristo, ele se torna um marido melhor. Não tem como. Este é o problema, que as pessoas que viram crente, elas viram crente só dentro da igreja. Em casa e fora continua a mesma vida anterior. Mas quando há uma conversão verdadeira, este homem, este marido, se torna educado com a esposa, se não era. Passa a olhar só para a sua esposa, se não olhava antes. Se torna um outro homem dentro de casa. Não tem como. Precisa haver uma mudança de comportamento, é uma metanoia, uma mudança de mentalidade, é uma transformação. Essa mulher se torna uma mulher melhor para esse marido. É impossível uma mulher convertida de fato ser a mesma mulher que antes, ser a mesma esposa que antes. Porque agora o Espírito Santo habita nela. Porque agora quem a move, quem a dirige é o Espírito Santo. Uma pessoa convertida a Cristo, sem dúvida alguma, ele se torna um filho melhor, uma filha melhor. Se não respeitava os pais, agora respeita. Porque é um princípio básico da vida cristã. O filho honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra e para que te vá bem. Que é o único mandamento com promessa. Honrar pai e mãe.
Se ele não honrava, agora ele honra, porque agora ele serve ao Senhor Jesus Cristo. Porque agora Cristo entrou na vida dele e o transformou. Conversão faz com que nos tornamos pessoas melhores. Pessoas melhores. Não tem como dizer que nos convertemos a Cristo e continuamos sendo a mesma pessoa que antes. Porque Cristo agora habita em nós. E como Cristo é puro, é santo, é o amor, Ele não tem amor, Ele é amor, e derrama em nossos corações, segundo a Bíblia, do seu amor. Então tudo muda em nossa vida, então nos tornamos pessoas melhores. Não tem como, é incompatível afirmarmos que somos convertidos a Cristo e vivemos do mesmo modo que antes. Conversão é uma mudança radical na vida do cristão. Paulo, um grande religioso, até então, até este momento, criado aos pés de Gamaliel, o maior doutor da lei, rabino, sacerdote, tudo que você possa imaginar. Era o cara mais importante da época dentro da religião judaica. Paulo sabia tudo sobre teologia da época, sobre filosofia. Um cara extremamente culto. As suas escritas até hoje, as suas cartas pastorais, extremamente culta, profunda, de grande dificuldade de compreensão teológica. Foi quem escreveu todas as doutrinas do Novo Testamento. Um homem incrível. Mas até então, até este momento, uma pessoa extremamente religiosa, que não havia se convertido a Cristo. Tudo o que fazia, fazia em nome da sua religião, em nome de Deus. Veja, o texto diz, ele fazendo o seu depoimento, quando está preso, ele diz o quê? Peguei cartas, ele falando da sua conversão, peguei cartas da mão de Gamaliel, estava indo a Damasco para fazer o quê? Para prender uns crentes que estavam lá cultuando a Deus no tabernáculo, no templo, em alguma casa, em algum lugar. Tudo o que ele fazia em nome de Deus, em nome da religião. Prendia as pessoas, levava preso por servir a Cristo Jesus. Sou a quarta geração de presbiteriano na minha casa. Mas isso não me garante os céus. Isso não me garante vida eterna. Ser filho de cristão, ser filho de pastor, ter nascido dentro da igreja, não te dá o certificado de vida eterna de salvação. O que te dá o certificado, a garantia de vida eterna, é você receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É você se converter ao Senhor Jesus Cristo e ser por Ele salvo, como cantamos, descansar na graça do Pai Celestial. Religiosidade não salva ninguém, não é sinônimo de conhecimento de Deus, não é sinônimo de intimidade com Deus. Quantas pessoas fazendo barbaridades em nome de Deus, assim como Paulo, achando que estava fazendo a melhor coisa da vida, prendendo os cristãos em nome da sua religião. De repente ele tem essa experiência incrível, quando Cristo aparece a ele. E aí, nós temos aqui duas perguntas que eu gostaria de pensar com você. Nessas duas perguntas que ele faz a Cristo, nesses dois questionamentos da boca de Paulo, eu quero nesta noite fazer com você essa reflexão. Primeiro está no versículo de número 8, olha o que diz: perguntei, quem és tu, Senhor? Ora, estamos falando de uma pessoa religiosa, criada aos pés do sumo sacerdote Gamaliel. Estamos falando de alguém que não saía da sinagoga, que sabia a Torá inteira,
teoricamente sabia tudo sobre Deus, e Jesus aparece a ele ao meio-dia, na hora do sol escaldante, e um clarão de luz aparece, e Jesus começa a falar com ele, e fala: ô, calma aí, quem és tu? Eu não conheço a tua voz, não sei quem é que está falando comigo. Quantas pessoas dentro da igreja há anos e não conseguem discernir a voz de Deus da voz do diabo, não conseguem separar quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está falando, quando é o homem que está falando, não conhecem a voz de Deus. Religiosidade não nos faz conhecer a Deus. Diz o grande teólogo Tozer, que aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante que nos acontece. Conceito, irmãos, que temos sobre Deus e que vai influenciar a nossa espiritualidade. Qual o conceito que você tem sobre Deus? Qual o conhecimento que você tem de fato sobre Deus? E aí, eu quero aqui destacar duas verdades. Primeiro, que para conhecer ao Senhor, você precisa mais que uma tradição religiosa. Diz o versículo 3, eu sou judeu, criado em Jerusalém. Uma influência enorme, uma tradição religiosa enorme. Sou judeu. Ele começa a discursar em hebraico, fica todo mundo estarrecido, fala: rapaz, o cara é judeu, o cara fala em hebraico. Fui criado aos pés de Gamaliel, sei tudo que vocês imaginam sobre igreja, sobre Deus, sobre religião, sei tudo. O que mudou na vida de Paulo? Nada. Pegava a carta de Gamaliel e ia lá prender os cristãos, porque eles cultuavam a Cristo. Conversão é muito mais do que uma religiosidade, do que uma influência religiosa, do que uma tradição religiosa. O fato do meu pai, do meu avô, do meu bisavô ser cristão, isso não me leva a conhecer a Cristo. Isso não diz nada a respeito da minha intimidade com Deus, da minha vida eterna. A minha tradição religiosa não me salva, não pode me salvar. A única pessoa que pode me salvar é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que me leva a uma intimidade com Cristo é a minha vida diária de relacionamento com Cristo, não a minha tradição religiosa, não a minha cultura religiosa. Para conhecer o Senhor, você precisa muito mais do que um professor de teologia. Veja, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Mas, irmãos, é o que eu sempre tenho dito aqui, entre a teoria e a prática existe um abismo enorme. Teoria sem prática não passa de ser teoria. Vida cristã é de teoria e prática. Apenas ter um conhecimento teórico, bíblico, teológico, filosófico, não vai mudar a sua vida. Não vai te levar a lugar nenhum quando se trata da vida eterna, da vida com Cristo, da salvação eterna. Isso pode te ajudar se isso for associado a um relacionamento com Cristo, a uma vida devocional, piedosa, diária com Cristo. É importante, claro, ter o conhecimento, mas você ter um grande pregador, você ouvir grandes pregadores, ler bons livros, conhecer toda a teologia, toda a teoria, não vai te levar a lugar nenhum, se você não passar pelo processo da conversão, da regeneração, da justificação, da santificação. Que tipo de conhecimento, meu irmão, minha irmã, você tem sobre Deus?
Que tipo de conhecimento, eu me pergunto, que Paulo tinha sobre Deus? No versículo 3 ele diz, olha, eu sou zeloso pelas coisas de Deus, tanto é que eu persigo os cristãos, prendo todo mundo que se diz crente, de tão zeloso que eu sou por Deus. Eu sou extremamente zeloso, persegui os cristãos, persegui este caminho até a morte. Olha que coisa, mas não havia se convertido, não conhecia nada sobre Jesus. E aí, algumas perguntas me surgem. Veja, pois eu entendo que não é este conhecimento que muitas pessoas julgam ter sobre Deus. Conhecem a Deus, porém continuam perseguindo o caminho de Cristo, como Paulo. Conhecem a Deus, porém continuam no pecado, não abandonaram o pecado. Conhecem a Deus e continuam vivendo a mesma vida que sempre viveu. Não houve mudança, porque não houve conversão. Não houve conversão. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu vejo que quando Jesus responde a ele, Paulo chega à seguinte conclusão: não conheço nada sobre Deus, não sei nada sobre Cristo. A segunda lição que o texto nos ensina está no versículo 10, a segunda pergunta. Então perguntei, que farei, Senhor? Que farei? Paulo era um homem cheio de planos, orientado pelas suas ideologias, cheio de projetos, tinha lá cartas em sua mão para chegar em Damasco e prender os cristãos, levarem para Jerusalém preso, homens e mulheres, quem fosse que estivesse lá adorando a Deus. Um homem cheio de ambições, ideologias na sua alma, e agora ajoelhado, cego, no meio do caminho, ele pergunta, que farei da minha vida agora? Que tudo que eu pensava não é nada do que eu pensava. Que todos os meus planos agora ruíram, foram por terra. Que farei? Será que temos a coragem de fazer essa pergunta para Cristo? Será que temos a coragem de fazermos essa pergunta para o Senhor Jesus? Pois agora não são mais os meus planos, não são mais os meus desejos, não são mais as minhas vontades, é o que Paulo está dizendo. Todos os meus projetos ruíram, todas as minhas ideologias caíram por terra, no momento em que eu conhecia Cristo, em que Cristo apareceu para mim. Todos os meus planos deixaram de existir, quando verdadeiramente eu conhecia Cristo. Quando Cristo se revela a mim, então acaba. Quem sabe, queridos, a nossa grande dificuldade é porque sabemos da resposta, ou quem sabe ouviremos o que Jesus respondeu a Paulo lá no versículo 10, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Eu acho incrível isso, porque assim, ele tinha um plano, ele tinha tudo traçado, e agora os seus planos deixam de existir, e agora ele segue o plano divino, ele segue o projeto divino, ele segue aquilo que Jesus está determinando para ele. Olha, levanta, entra na cidade, e lá alguém vai se encontrar com você, e vai dizer o que você precisa fazer. Isso é muito desafiador. Abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho, para seguir a vontade do Pai. Isso é conversão. Talvez seja essa a nossa dificuldade, ou o nosso medo,
de perguntar ao Senhor Jesus: Senhor, o que farei da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Porque talvez a resposta não será aquilo que desejamos ouvir. Quem sabe Jesus poderia responder para mim: deixe o seu orgulho, deixe de ser prepotente, deixe de ser mentiroso. O que farei, Senhor? Quem sabe Ele diria: olha, abandone a pornografia. Meu filho, pare de fazer o que você está fazendo. Minha filha, abandone este caminho. O que farei, Senhor? Provavelmente não fazemos essa pergunta porque temos medo da resposta. O que farei, Senhor? O que farei? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu vejo Deus em Cristo respondendo a Paulo, dizendo: eu sou perfeito, Paulo, ser perfeito como eu. Eu sou santo, Paulo, seja santo como eu. Eu sou justo, Paulo, seja justo como eu. Paulo, eu sou verdadeiro, Paulo, deixa a mentira, Paulo. Quem és tu, Senhor? Conversão, queridos, conversão é uma mudança radical de vida. Conversão é uma mudança de comportamento, de pensamento. Que farei, Senhor? Há um hino do cantor cristão que diz: tudo a Cristo a ti entrego, por ti tudo deixarei, resoluto, mas submisso, por ti tudo deixarei. Será que estamos dispostos a deixar tudo por amor a Cristo? Tudo, irmãos. É tudo aquilo que nos impede de servir a Cristo, é só isso. Não é que você tem que abandonar sua casa, seu emprego. Depende do emprego, né, claro. Porque às vezes não é compatível, né? Porque a gente tem que corrigir, né? Me lembrei, né, daquele assaltante que foi preso um tempo atrás, alguns anos atrás, em Curitiba, né? Ele foi assaltar o cobrador sacou do revólver e rendeu ele, e o ladrão, na entrevista do jornal, ele disse: cara, eu levantei 6 horas da manhã para ir trabalhar, e eu estava trabalhando, e o cobrador me impediu de trabalhar, de levar o pão para dentro de casa. Então, assim, para alguns roubar é profissão, é trabalho, né? Então, esse trabalho você vai ter que abandonar, não tem jeito, né? E tantos outros, né? Mas, queridos, é aquilo que nos separa de Cristo. Tudo aquilo que nos impede de termos um relacionamento com Cristo, de termos intimidade com Cristo. Tudo a ti entrego. Coloque-se em pé.